Cito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Fica aqui, Jorge Haddad. Enquanto os vereadores estão aí registrando a presença, para anunciar hoje que nós estamos com a... Viu, vereador Zé Dias? Com a mesa de som nova, microfone novo. Vereador Pacheco, rei dos discursos aí, ó. Hoje som novo, tudo pronto aí para funcionar bem, tá? Bom som, Leandro. Campreger, a Raquel quer falar com você lá, Raquel do JJ. Tchau, Cida. Até amanhã. Campreger. Não. Puta, agora esse negócio aqui tá perigoso. Conversei bastante. O vereador Gustavo. Vai lá ler o papel do purgatinho lá. Mas ele vai embora? É para falar aqui. Então, guardar isso. Lê aqui, Marcelo, sube aqui. Ô, Rogério. Vai ler daí mesmo? Com 16 vereadores presentes, 3 ausentes, e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Boa noite, Rafael Antonucci. Matéria apresentada na 64ª sessão ordinária de 16 de junho de 2014. Projeto de Lei 11.595 de 2014, de José Odair de Souza, veda nos ônibus de transporte coletivo público audição de música em equipamento sonoro no modo alto-falante. Projeto de Lei 11.596 de 2014, José Carlos Ferreira Dias, institui o Programa Municipal de Incentivo ao Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura de Origem Vegetal ou Animal e de Uso Culinário e da outras providências. Projeto de Lei número 11.597 de 2014, Marcelo Roberto Gastaldo, prevê confecção e fornecimento pela municipalidade aos alunos da rede municipal de ensino de material informativo sobre educação, reutilização de preservação e uso racional da água. Projeto de Lei 11.598 de 2014, Paulo Sérgio Martins, institui e inclui no calendário municipal de eventos a campanha de prevenção ao câncer de próstata, Novembro Azul. Projeto de Lei 11.599, de Gerson Henrique Sartori, exige no estabelecimento comercial que especifica a disponibilização de leitor óptico para conferência de lançamento de consumo pelos clientes. Projeto de Lei 11.600, Prefeito Municipal prorroga até dia 31 de julho de 2014 o mandato dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social. Projeto de Lei de 11.601 de 2014, Prefeito Municipal reclassifica e autoriza alienação mediante permuta de área pública por área privada situada no bairro do Anhangabaú. Parecer ao contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 11.585 de Antônio de Pádua Pacheco, institui o programa Escola Amiga do Meio Ambiente. Moção
125 de 2014, Rogério Ricardo da Silva, apoio ao PL 5.196 de 2013, da presidente Dilma Rousseff, que cresce o capítulo 8 ao título da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor, o parágrafo único do artigo 16 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os juizados especial civis e criminais. Essas são... Obrigado, vereador Rogério. As listas de requerimentos de alçada do plenário já foi distribuída aos senhores vereadores. As listas de requerimentos de alçada da presidência, das indicações e das correspondências recebidas acham-se à disposição dos senhores vereadores por meio eletrônico. Tribuna Livre. Está inscrito a senhora Renata Angélica Presotto Giovanni. Boa noite a todos. Eu venho apoiar, que eu estava lendo hoje a pauta, os projetos do senhor Marcelo Gastaldo em relação à ciclovia e em relação ao ciclista legal do Roberto Conde, porque eu moro próximo à Rua Tiradentes e uma parte que se emenda com a Rua Tiradentes, ela está prontinha, novinha e não foi elaborado nada em relação à ciclovia. Então, eu, como uma ciclista, acho que é muito importante a cidade realmente pensar em relação às novas ruas já virem projetadas. É uma judiação a continuidade da Rua Tiradentes, que vai sair na Humberto Cerezer, porque é uma rua larga e daria realmente para ter projetado alguma coisa. Também gostaria de falar sobre a fiscalização em relação à lei municipal, que o vereador Leandro colocou em relação aos animais, a utilização dos animais em relação a pesquisas na cidade. Eu sei de escolas que ainda têm trabalhado com animais, feito a dissecação em animais, então eu acho que essa lei precisa ser um pouco mais fiscalizada, porque é uma lei muito importante e é triste quando a gente vê criança de 6, 8 anos usando animal vivo e fazendo a dissecação na escola ainda em Jundiaí. Então, acho que essa lei precisa ser fiscalizada. Eu estou na casa dos representantes da fiscalização, né? Depois, para finalizar, eu gostaria de colocar o meu apoio pleno em relação ao projeto do vereador Paulo Sérgio Martins, que foi vetado, do nosso prefeito vetou. E é uma judiação, porque agora, final de ano, e essa época de Copa, a gente tem visto o que acontece com os animais. Então, não só na questão da Serra do Japi, eu acho que essa lei tem que ser ampliada, coisa contrária, pelo que eu entendi que o prefeito colocou, em relação à extensão da lei, eu acho que a lei ela tem que ser estendida. Então, deixo até uma ideia de solução para finalização do veto, talvez, que em área da Serra do Japi eu concordo em não ter mesmo, nem de brilho, nem de som, nem de nada na região da Serra do Japi. Porque é óbvio, né, que os animais assustam tanto com o claro quanto com o som, mas na área urbana o som é muito complicado. Então a gente sabe, não só em relação aos animais, como a idosos e bebês, gestantes que não podem passar por susto. Então, por isso, eu acredito que você poderia até ampliar realmente a lei para a extensão urbana da cidade. E na cidade, quem quer soltar fogos, então, a gente pode colocar os brilhos, sem som. É bonito, chama atenção, eu gosto de ver o brilho, acho que faz parte da festa, sem som. Então, é uma solução, acredito que viável, tanto para quem tem casa de fogos, quanto para quem gosta da festa. Brilhos, sem som, na área urbana. E a da Serra, gostaria que realmente ficasse mantida, porque é uma região que não tem necessidade. E, aproveitando a ideia do vereador em relação ao projeto dos fogos, eu gostei muito dessa ideia, porque é uma coisa que há muito tempo muitas pessoas falam, nossa, que absurdo,
né? Assusta todo mundo, assusta as pessoas, assusta os bichos. Bom, questão do bicho, mas até o humano mesmo. Então, hospitais, asilos, maternidades, né? Uma coisa assim que realmente precisa se pensar. E, vereador Paulo Sérgio, eu gostaria de deixar uma sugestão para um projeto do senhor em relação às questões. Eu gostei muito dessa preocupação animal e eu gostaria que a casa pensasse sobre o transporte dos frangos. Então, eu gostaria que todos se colocassem. Quem tem claustrofobia, só de pensar já começa a passar mal. Hoje o transporte dos frangos são feito de maneira de um sofrimento muito grande. Os frangos vivos são jogados dentro de caixas e essas caixas são colocadas e muitos frangos dentro de uma mesma caixa para o transporte desse frango para o abate. Eu deixo a sugestão de que Jundiaí, como Jundiaí não aceita mais os circos com animais, eu gostaria que houvesse uma lei também na cidade em relação a esse tipo de transporte animal. Então, que as granjas da cidade façam o abate do animal em sua própria granja e faça o transporte do animal para os mercados em caminhões frigoríficos. O animal não merece sofrer para morrer. Então, já que ele vai morrer, que ele morra no local correto e seja transportado de uma maneira digna. Porque da maneira como os frangos são transportados, eu não sei se alguém já reparou, os caminhões que passam nas rodovias, todas as caixas são empilhadas, uma em cima da outra, os animais que estão lá embaixo, bom, provavelmente morram, né? Porque eu não sei como que sobreviveria. Então, uma pessoa que não se imagina estar dentro de um elevador fechado por alguns instantes a mais do que se sabe que vai chegar, imagine aquele animal, que não deixa de ser vivo. Então, eu deixo essa sugestão para casa, para que em Jundiaí seja uma ideia pioneira, talvez no Brasil, de uma representação realmente de uma preocupação do bem-estar animal. Não vou falar sobre o... Concluí que já... Ah, finalizou? Desculpa. Então, é essa a ideia que eu deixo, para que Jundiaí, de repente, seja pioneira nessa situação de bem-estar animal também para o abate. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação da Renata. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Com 18 senhores vereadores presentes e um ausente, havendo número regimental, damos início à ordem do dia. Proponha, Isa Dias. Tendo a ata da 63ª sessão ordinária, realizada em 10 de junho de 2014, permanecida à disposição dos senhores vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Em razão do feriado do dia 19 do ponto facultativo do dia 20, o prazo para protocolo das proposituras a constarem do expediente da 65ª sessão ordinária se encerra amanhã, terça-feira, dia 17 de junho, às 14 horas. Item número 1. Veto ao projeto de lei 10.771 do vereador Paulo Sérgio Martins, que altera a lei para vedar queimas de fogos e artifícios nos locais que especifica. Em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio Martins. Sorte, hein?
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, presente projeto de lei, o veto ao presente projeto de lei, veio por parte do prefeito, aí vem causar-me estranheza, porque falou sobre a amplitude do projeto de lei. Eu acho que se questionasse o mérito, né, que nem foi falado aqui, que foi muito abrangente, se a gente tivesse rediscutido isso, tudo bem. Agora, vindo uma consultoria jurídica que o projeto foi abrangente, é a mesma coisa que a gente dá vacina, vereador Orlando Palmarini, só na Ponte São João, só na Ivoturucaia, não podemos dar na cidade toda. Então, eu vou restringir a queima de fogos aonde? Na beira aqui da catedral. Então, eu não vou falar muito, é um projeto legal, é um projeto constitucional. A Renata já fez a defesa aqui do projeto, não tenho que refutar. Pediria, na medida do possível, aos senhores vereadores que rejeitasse o presente veto para que isso pudesse tramitar. E só uma questão de ordem de uma outra situação, aproveitando. Nós recebemos aqui novamente, até pediria se depois a câmera pudesse ver, mas na ponte, lá no local do SOS no Engabaú, mais tubetes, e agora já está ficando bom, né? Já está vindo até seringa. Hoje eu estou sem óculos, não estou enxergando nada. Esse aqui não está funcionando. Pediria que o senhor presidente da Câmara, o líder do PCdoB aqui, pudesse olhar com mais cautela, cuidado que está aberto, aquela região do Engabaú e realmente fosse providenciado ali no entorno do SOS e no entorno da Casa Santa Marta, como foi prometido para junho e já estamos no prazo, que realmente se efetivasse isso, porque realmente está inseguro. O Valdecir Delano mora lá, você percebeu que tem dado um up, tem dado um pico alto. Nós temos feito 2 flagrantes por semana, fizemos uma tentativa de homicídio na quinta-feira, de frequentador do SOS, fizemos um na terça-feira passada, na quinta-feira, no dia do jogo, de um roubo praticado por um indivíduo frequentador do SOS. Então, que fosse feito alguma coisa ou que não se prometessem datas. Agora, já que foi prometida a data, que se cumpra essa data ou dê pelo menos uma satisfação. E no tocante ao veto, é isso, senhores. Na medida do possível, eu gostaria que os senhores derrubassem, acatando a posição de cada um. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. Que diz respeito à questão do Anhangabaú, todos nós estamos preocupados com essa situação. Inclusive, como o senhor viu, a gente protocolou um documento com o governador sobre a questão justamente de segurança. Inclusive, o Rogério conversou com o coronel Henrique Neto, que é do outro lado, mas a gente sabe que ali no Anhangabaú também tem uma companhia da Polícia Militar naquela região e que precisa tomar atitudes. E é isso que a gente vem fazendo. E isso eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o governador. Já no que diz respeito ao que a Prefeitura prometeu e o secretário Zeca Pires da Casa Civil prometeu, eu também concordo com o senhor que ele tem até o dia 30 de junho para resolver, para falar ou para dizer porque não fez, se é que não vai fazer. Então, eu vou esperar até o dia 30, que está aí, para ver o que acontece. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rafael Turrini Porgato. Só devolver aqui os materiais para o vereador Paulo Sérgio Martins, que acredito que ele saberá dar o destino correto aqui do que chegou até a minha bancada aqui. Obrigado. Depois você fala. O vereador Rafael está devolvendo o material, falou que vai estar conversando lá, mas o destino do material o vereador Paulo Sérgio não deve ter ouvido. Continua em discussão, em votação, o veto.
16 votos pela manutenção do veto e 3 votos contrários, está mantido o veto do prefeito Pedro Bigardi. Item número 2. Veto total ao projeto de lei 11.456 do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, DOCA, que denomina a rua Luigi Panetta, a rua 2 do loteamento Világio de San Germano, no bairro do Engordador. Em discussão, com a palavra, vereador DOCA. Senhor presidente Gerson Sartori, senhores vereadores, a primeira informação desse projeto que leva o número 11.546, com referência à denominação da rua Luiz Panetta, da rua 2 do loteamento Virgílio de São Gimignano, bairro Engordador, veio de um setor da prefeitura, que é o setor legislativo, que cuida da parte legislativa. E ocorre que eles não tinham recebido a informação que era um caso considerado ilegal para o seu prosseguimento. Posteriormente, a nossa parte jurídica da Câmara foi contrária, porque ele não tinha essa documentação também. Mas agora não tem a menor dúvida que está documentado. Tem que ser mantido o veto, porque ele é ilegal e inconstitucional enquanto não se aguarda a parte jurídica definitiva da discussão com referência ao local do nome da rua. Por isso é tão verdade que eu pretendia até tirar o projeto antes, mas havia uma discussão que achava que ele devia conseguir passar, que depois corrigia, não. Eu pedi para retirar e depois que normalizar, que eu vou entrar com um novo projeto, mas daí em outro tipo de loteamento ou condomínio, porque é ilegal e inconstitucional. Está aqui a informação que é jurídico do Tribunal Superior de São Paulo. Portanto, peço a gentileza dos senhores para que mantenham o veto, por gentileza, porque ele não pode prosseguir. Ele é ilegal. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado, vereador DOCA. Então, o vereador DOCA está pedindo o voto sim. Continua em discussão, em votação. A família já está até sabendo. Com 18 votos pela aprovação, o vereador pela manutenção do veto, o vereador ausente, está mantido o veto. Obrigado. Obrigado, vereador DOCA. Item número 3, projeto de lei número 11.260, do vereador Paulo Sérgio Martins, prevê em vias públicas sinalizações indicativas de medidores de velocidade. Em discussão, com a palavra, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, como é que funciona isso aqui? Assim mesmo? Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, o presente projeto ele é ilegal, inconstitucional, porém é de grande valia. O que significa esse projeto? Nós sabemos que existe aí um vício de iniciativa. Esse projeto, em suma, o que ele fala? Eu acho que o radar ele é legal, mas para que não se torne uma indústria de multa, para que se mostre realmente que a função de um radar é orientar, é educar no trânsito, é evitar acidente, isso é previsto propriamente no Código de Trânsito Brasileiro. O que nós fazemos aí? Então, se tiver um radar, ele vem com uma sinalização horizontal de solo e uma vertical. Radar a 200 metros, 50 km por hora, 60, 70, conforme a pista. 100 metros, radar a 100 metros, 50, 60, 70 km por hora, 50 metros a mesma coisa. E o radar com uma pintura fosforescente que a gente possa enxergar o radar. Só um segundinho, Celso, só para eu terminar. Por que dessa forma? Porque às vezes você não sabe
e também não está se cumprindo a legislação de trânsito, onde deve se informar redução de velocidade. Às vezes você está a 70, quando você chega no radar é 60. E não existe uma placa, e é obrigatório isso, a menos de 50 metros, informando da redução da velocidade do radar. Pois não, Celso? Parabéns pelo projeto, mesmo sendo ilegal e inconstitucional. E eu destaco ainda o seguinte, no Guarujá, em Santos, eu pude observar que lá existe uma sinalização de solo em círculo, e bastante grande, com a velocidade no centro desse círculo. Outra coisa, já encaminhei uma indicação para a Prefeitura de Jundiaí, quando for renovar o contrato com esse pessoal aí que... Splice. A Spice, principalmente, né, que possa estar revendo de não instalar mais os radares em cruzamentos de avenida. Eu vou dar um exemplo de um cruzamento que é um absurdo que está sendo feito. O Oswaldo Cruz com a Avenida Antônio Frederico Ozanam. Tem o semáforo e colocaram o radar no cruzamento. O que acontece? Lá é um trânsito tumultuado, quem desce na Eloy Chaves vem com o sinal aberto e está fechado na Frederico Ozanam. Quando abre o sinal da Frederico Ozanam, automaticamente a pessoa vai pisar para sair daquele lugar. E quando ela passa no cruzamento, ela já está a 45 por hora, 42, e tem causado preocupação para muitos moradores, principalmente na região leste, que está sofrendo com aquele radar. Então, que a Prefeitura tome cuidado quando for contratar essas empresas aí, ou renovar, ou fazer um novo contrato, para que não se coloque mais radar em cruzamento. Coloque, então, no semáforo, coloque lá no semáforo, como tinha antigamente. Eu também estou com um projeto de lei aí que pode até dar ilegal e constitucional, mas eu gostaria que fosse melhor identificado esses radares. Por exemplo, que aquele radar tivesse lá um número para ele, porque eu recebi uma multa, e várias pessoas também que receberam, questionário, os cruzamentos, ele fala, mas aonde está esse radar? Por exemplo, na 9 de julho, um questionamento que fizeram para mim aí no meu gabinete. Radar com a 9 de julho, Frederico Ozanam. Não tem, 9 de julho com a Luiz Latorre. Então, que seja numerado esses radares, se fosse possível, até uma ideia que o Tico bateu outro dia, que fosse sinalizado o pedestal do radar de amarelo e preto, para que as pessoas soubessem que ele tem radar. Outra coisa que eu questiono, eu gostaria de saber, nesse cruzamento da Oswaldo Cruz com a Frederico Ozanam, quantos acidentes aconteceram naquele local para justificar aquela porcaria. Obrigado. Obrigado. Pensei que ia tomar uma paulada, mas você me ajudou. Uma parte. É justamente isso, gente. Eu duvido que aqui não tem um vereador que não recebeu uma reclamação. Pois não, vereador. Inclusive, o que ele está falando é uma coisa que está acontecendo, e eu mesmo levei multa aqui na José do Patrocínio. Porque a câmera de radar está ligada à câmera do farol. O farol deu amarelo, você acelera para passar, e a maioria das pessoas não sabe que ele está pegando velocidade 40 por hora. E eu nunca vi um absurdo dessa. Inclusive, eu vi no jornal aí que a prefeitura multou a empresa e tudo. Só que as 6 multas que eu levei, quem vai resolver o problema delas? É isso que eu queria saber. E outra, hein? Para você recorrer, você tem que pagar. E depois você recorre e raramente se ganha. Nós temos feito na delegacia vários boletins de ocorrência onde a pessoa nem estava naquele local, com prova suficiente que não estaria naquele local. Então é isso que eu queria dos senhores. Eu duvido aqui que alguém não tenha uma reclamação sobre essa indústria da multa de radar. Se realmente, eu ia até pedir o adiamento desse projeto, mas não vou pedir. Já tomei uma paulada aqui, queria que vocês me ajudassem nesse aí. Vamos trocar um pouquinho de figurinha. Eu duvido que alguém não tenha esse tipo de reclamação. Eu duvido que alguém ache que esse radar ele é tecnicamente viável. Eu duvido que alguém aqui fale que esse radar é para educar e não para multar. Saiu uma reportagem no JJ essa semana que a prefeitura está multando a Splice porque não foram emitidas as multas suficientes, acho que 9 milhões, sei lá quanto que é. Então, ou seja, precisamos tomar cuidado com isso, gente. É ilegal e inconstitucional, porém, se os 18 vereadores, o presidente não vota, atestarem essa situação, dificilmente o prefeito não vai prestar atenção nisso daí.
pode ser vetado por inconstitucionalidade, ilegalidade, porém, eu acho que como nós somos representantes de uma grande parcela do povo, nós temos quocientes eleitorais aqui altíssimos, eu duvido que ele não preste mais atenção nisso. Você falou, tem um lugar que tem 6, eu acho que 4 são radares e 2 OCR. OCR é leitura de placa. Esse sistema OCR é perfeito. Que onde você lê a placa, se o veículo é furtado, roubado, produto de estelionato, se está com a documentação atrasada, isso bipa na central da guarda e a polícia vai para cima. Isso é excelente, pode pôr em todo lugar. Agora, no Antônio Segre, na saída da delegacia, você desce, tem um radar atrás de uma árvore, gente. O radar tem que ser colocado em local visível. Se você não tiver 200 metros... para colocar, pô, lá todos meus polícias tomaram multa. Você sai, a hora que você está na descida ainda. A hora que você está 41. E é pau em você. Porra, tem que ter um pouquinho de bom senso. Se realmente... E houve uma votação aí alta, pedindo mudanças. Então todo mundo, porra, vai mudar agora vai ficar legal, puxa vida, acho que as coisas vão mudar. Paraná. Pô, puseram 35 radares novos. Logo na virada da administração, sabíamos que é da administração anterior. Agora, poder-se-ia também não renovar essa licitação, não renovar essa colocação de radares. Uma parte, vereador Paulo Sérgio. Pois não. O senhor disse bem que é um contrato que tinha já feito, contrato se cumpre. O que a prefeitura tem que ver agora é se consegue ter todos os elementos para poder romper ou não renovar depois. Agora, contrato se cumpre. Porque ninguém foi eleito para romper contrato. Até porque se romper contrato, eu tenho certeza que o senhor, como vereador que fiscaliza, da forma que fiscaliza, coloca como coloca, o senhor vai falar, a Prefeitura de Jundiaí está rompendo o contrato, ou o senhor, ou qualquer vereador, ou qualquer cidadão, e vão dar improbidade no prefeito. Então, o que tem que ser? Tomar todas as medidas necessárias, eu sei que é um absurdo esses radares que estão aí, e são um absurdo mesmo, a gente sabe dos problemas, dos defeitos que tem, mas nós, como legisladores, sabemos como é o processo para eliminar isso. E contrato se cumpre. E uma gestão, como o senhor mesmo disse, troca o prefeito, mas a prefeitura continua sendo a prefeitura de Jundiaí. E aí você tem que estar gerindo os contratos que estão aí. Você tem que trabalhar com os funcionários concursados que foram da administração do Valmor, do Ari, ou de qualquer uma outra administração. Então, existe uma sequência de governo. Sequência de coisas boas e sequências de coisas ruins. E tem muitas delas que estão mudando, como o senhor mesmo está acompanhando. A própria votação dos projetos do Minha Casa Minha Vida que aconteceram aqui nessa casa, para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos. Muito pouco a gente tinha disso e agora está melhorando. É só ir lá no São Camilo e ver. É só ir lá no Novo Horizonte e ver a UPA. E assim por diante. Então tem uma série de coisas acontecendo no que diz respeito à mudança. Obrigado pela parte, vereador Paulo Sérgio Martins. O senhor tem sorte que eu gosto do senhor, viu? Mas um contrato pode ser feito de extrato, pode ser paga a multa. Então dava para segurar esses 35 novos radares aí, mas nem vamos estender mais no assunto. Minha Casa Minha Vida também é legal, Minha Casa Minha Vida, mas não no local lá no Bom Jardim, onde está indo para o Traviú. Não vamos discutir tudo isso de novo, que já foi, né, presidente? Então eu pedi aos senhores que votassem, apesar da ilegalidade e da inconstitucionalidade, até pelo clamor, porque eu duvido que ninguém tenha pedido para um vereador, vereador Marcelo, não? Eu duvido que ninguém tenha solicitado a algum vereador ou reclamado sobre essa inundação de radares e sobre a falta de educação de trânsito que esses radares colocam. Eu acho que se o cara souber realmente e passar, ele tem que tomar os 7 pontos, perder a carteira e ser multado em $2 milhões. Agora, porra, você está num lugar, na Ponte São João, você pega, não sei, a rua ali, de repente é 60, de repente cai para 40, o radar está ali atrás de uma árvore, perto dos predinhos ali do... É complicado. Então, pedi aos senhores que dessem esse voto para que nós discutíssemos mais, para que o prefeito visse que uma grande parte do eleitorado aqui representado pelos senhores possa realmente ser levada a sua voz e que ele reflita sobre isso e refaça esse tipo de situação, para que demonstre personalidade, né? Acho que tem que demonstrar personalidade para quebrar alguns contratos e alguns dogmas que às vezes se perpetuam de administrações para administrações, para que realmente se mostre que realmente houve uma diferença. Pediria aos senhores que votassem favoravelmente e agradeceria se fizessem dessa forma. Como seria? 200 metros radar, 50 km por hora. 100 metros radar, 50 km por hora. 50 metros radar,
50 km por hora. E isso já existe na cidade de Sorocaba. E o radar fosforescente, em laranja e branco, ou em preto e amarelo, como quer que seja, para a pessoa visualizar que ali é um ponto complicado, que ele tem que diminuir e que ele tem que evitar acidente naquele local. Aí vai se falar, mas se não der 200 metros, porra, põe a 100, põe a 50. Às vezes a rua é tão pequena, que nem Antônio Segre, que não dá tempo de pôr. Então põe a 100, põe a 50. Se não der, tiver 100 metros a rua, e tem rua com menos de 100 metros com isso daí, que se coloque a 50 metros e o radar fosforescente. E pare com essa frescura de colocar radar escondido ali na GTS, ali, como é que chama aquela avenida? Que vai para o Novo Mundo? Não, na que vai para o Novo Mundo, não, União dos Ferroviários também. Na que vai para o Novo Mundo ali. Oi? Na Adilson Rodrigues também, porra, todo dia, eu moro em Santa Teresa, eu vejo os caras aqui, os caras fumando aqui, largando coisa lá. Dá vontade de dar uma bicuda no radar. Porque disse que, estou sendo bem sincero, é que é chato para eu falar isso daí. Eu sou delegado de polícia, mas vontade de descer e dar uma bicuda no radar. Porra, você passa lá, o cara sentado fumando, e diz a lei que tem que haver fiscalização de alguém em cima de um radar, seja ele móvel, seja ele fixo. Parar com essa frescura aí. Eu acho que a educação de trânsito não vai por aí. Obrigado, senhor presidente, desculpa o desabafo, obrigado, senhores vereadores, e espero contar com os senhores. Muito obrigado, vereador Paulo Sérgio Martins. Vereador Tico, uma ideia também é vermelho e amarelo. Vermelho e amarelo. Senhor presidente, vamos acostumar aqui, presidente, agora com o microfone, né? Novo aqui, né? Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 11.260, do vereador Paulo Sérgio Martins, prevê em vias públicas sinalização indicativa de medidores de velocidade. Vereador Paulo Sérgio, eu, na verdade, vou votar favorável ao projeto, até porque isso é tema de discussão de alguns outros mandatos também, vereador Doca, né? Eu tinha um projeto que foi bastante discutido, que era o projeto de contagem regressiva, os semáforos com contagem regressivas, até o então secretário era contra, até respeito, né? Não sou engenheiro de trânsito, não sou técnico de trânsito, mas a gente vê que o abuso que se tem com o motorista, o abuso que se tem aí com o cidadão, ele é muito grande. Nós vimos casos e constatamos vários casos em Jundiaí, até da viatura do amarelinho, escondido dentro do mato, atrás do poste, atrás de muros, né? Radar atrás de poste, radar, pegadinha do malandro, né? Então, o que acontece? É uma fábrica de multa, realmente. Vira uma fábrica de multa. O cidadão, ele tem que ser punido pelo que ele fez de errado, né? Então, o que acontece? A multa, eu digo que ela tem que ser educativa e não punitiva. A gente vê muito radar na rua, mas não vê, senhor presidente, educação no trânsito, programa de educação no trânsito, porque a multa é para ser revertida em programa de educação no trânsito. Uma parte, vereador Tico. Uma parte, vereador. Só para dizer que eu acompanhei junto o senhor na legislatura 2005, 2008, nós fomos em algum local, então eu sou testemunha do seu trabalho no que diz respeito a essa questão de radar, nessa questão de semáforo. Tinha vários projetos, eu lembro da tua luta, e eu lembro o quanto o senhor ficava contrariado de não andar, né? Mas eram projetos muito, muito bons mesmo, e eu acompanhei. Por isso, vereador Paulo Sérgio, serei favorável ao seu projeto, né? Falo mais, senhor presidente. O tempo de frenagem de um carro no dia de chuva, né? Então o amarelo, ele fica lá 2, 3 segundos. Num dia normal, pode ser o suficiente, mas num dia de chuva, né? O tempo de frenagem é muito maior. Então o cidadão, às vezes, para fugir da multa, ele acaba causando um acidente. Então, o que nós queremos, como cidadãos de bem? Educação no trânsito. Eu cito muito, gente, quando eu tirei a carta, não faz muito tempo, né? Tinha 18 anos, 19 anos, o vereador Doca, alguns anos atrás, nem era proibido, não era o uso do cinto, era indicado. Hoje é proibido, né? Então nós aprendemos, né?
Hoje é obrigatório, antigamente não era obrigatório o uso de cinto. E outras coisas do trânsito. Então nós aprendemos, a nossa geração aprendeu sendo multada, não sendo educada. Os nossos filhos vão na escola, hoje os próprios professores, a educação de trânsito, vai o pessoal da polícia falar como é que tem que ser. Então as crianças já nascem com essa educação. Nós, a educação do trânsito, nós fomos educados sendo multados, sendo lesados de uma forma até complicada, de radares, vereador Paulo Sérgio, atrás de poste, como tem hoje ainda. Se você passar na 14 de dezembro, você vê um radar lá atrás de uma árvore, sem nenhuma indicação. Ali na Frederico Zanã também. Então são vários desses tipos de radar na cidade. Essa administração aqui do prefeito Pedro Bigardi precisa tirar aquele radar, porque eu meti tanto pau naquele radar. Boa parte, vereador. Uma vez do poder pode cumprir, vereador. Eu acho que seria legal agora, né? Começar a cumprir, então. Né? Pois não, vereador. O vereador Paulo Sérgio. Eu até esqueci o que eu ia falar. Pede ajuda para os universitários. Então, senhores vereadores, vou votar favorável, né? Favoravelmente ao projeto, mesmo sabendo, vereador Paulo Sérgio, que é ilegal, é inconstitucional, mas é uma pauta que tem sempre que vir à tona. Por quê? Entra a administração, passa a administração e não se resolve, vereador. Né? Então, a fala de Vossa Excelência, quando falou da administração anterior e dessa administração, parece que vai exterminar. Não é nada disso. Eu acho que tem que ter radar, tem que punir as pessoas que fazem o mau uso do nosso trânsito, mas tem que se punir com responsabilidade realmente. O abuso, ele é muito grande. Ontem, né? Hoje, espero que não seja o amanhã também dessa forma. Então, a administração está aí, pode começar a fazer também, pelo menos tirar esses radares que estão aí escondidinhos para arrancar o dinheiro do cidadão. Muito obrigado, vereador Tico. Vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Vereador Zé Dias. Tem a palavra, vereador Zé Dias. A presença do vereador Julião, ex-presidente dessa casa, que está aqui acompanhando a sessão. Ô, Julião. Deixa eu ver o projeto. Projeto para o vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, o público presente aqui nesta noite, projeto de lei 11.260, de autoria do nobre companheiro Paulo Sérgio Martins, prevê em vias públicas sinalização e indicação de medidores de velocidade. Eu vim aqui na tribuna, senhor presidente, seus vereadores, até falar de um projeto semelhante a esse que está sendo discutido aqui hoje. O projeto 11.031, no qual foi votado nesta casa e aprovado pelos senhores vereadores, e aí veio o veto. E o veto foi mantido nesta casa. Aqui está. Prevê sinalização horizontal de velocidade máxima permitida nas vias onde estiverem instalados radares de fiscalização de velocidade. E sabendo, senhor presidente, senhores vereadores, a fiscalização eletrônica tem por objetivo controlar a velocidade nas vias públicas. Quanto mais informamos, mais o motorista irão respeitar. A sinalização horizontal torna-se, nesse sentido, importante instrumento de eficácia da fiscalização na sua finalidade precípua de redução de acidentes e violência nas vias públicas. Eu acho que a medida, ora proposta, pode transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via. E a falta da sinalização adequada tem transformado os equipamentos de controle eletrônico de velocidade em instrumento de arrecadação de multas, e não em mecanismo de educação de trânsito. Por isso, senhor presidente, o presente projeto tem o propósito de afastar a fúria punitiva, situando a utilização dos equipamentos do seu objetivo ideal, que é o caráter pedagógico, que foi falado aqui nesta tribuna, senhor presidente, seus vereadores. Não queremos armadilha que alimente a indústria de multa. E a CONTRAN determina que os radares devem estar em locais visíveis e não pode ficar camuflado atrás de árvores, postes ou outras placas de sinalização. Então, senhor presidente, nós temos também um projeto nesta casa,
Tem uma parte, vereador. Vossa Excelência também fez um projeto igual, eu lembro, eu votei favoravelmente e votei pela derrubada do veto. Até porque era interessante e era parecido com esse daí. Parabéns. Eu quero agradecer pelas palavras, vereador, por isso que eu estou aqui defendendo o projeto de Vossa Excelência, e quero dizer mais, tem um projeto na casa, vereador Paulo Sérgio Martins, autor desse belíssimo projeto, para, no futuro, eu acho que a prefeitura deveria pegar todos esses semáforos que nós temos antigos e transferir para semáforo de tempo temporizado. Por quê? Hoje, se o senhor está com o carro, se o senhor passar um pouco a mais na velocidade, a multa. Se o senhor parar em cima da faixa, a multa. Porque o senhor não sabe o tempo que vai fechar. Se está amarelo, o senhor passar um pouco mais veloz daquela velocidade, o senhor vai ser multado. Enfim, tem todo jeito para ser multado ali. Tem uma palavra, vereador? Só mais uma parte. Em termos de segurança, isso é imprescindível também. Porque você pode coordenar a sua passagem para ou diminuir a velocidade para não ser assaltado quando o semáforo fecha, né? Já que tem, 1 a 1 agora, né? Já que tem esse espaço, você pode cronometrar a sua passagem também e não ficar parado no vermelho, ou reduzir a velocidade até que ele abra. Isso é muito interessante. Parabéns. Eu quero aqui até agradecer, porque o Paulo Sérgio Martins, vereador desta casa, delegado desta cidade, a gente sabe que essas cobranças vêm da população. A população que está no sufoco, elas nos procuram para que nós possamos fazer projetos e dar uma resposta para a população. Então, está na hora, acho que, da prefeitura investir mais nesses semáforos que nós temos antigos aí, com todos os radares, e dar uma oportunidade para que nós possamos ter condições de evitar de tantas multas. Hoje, senão, como que vai? Eu acho que se a empresa tem condições para fazer alguns equipamentos para multar, pode ter também condições de fazer alguns equipamentos para ajudar a população a não ser multada em todas as esquinas. Então, portanto, eu subi aqui na tribuna, estou defendendo o projeto, porque é um projeto semelhante desse projeto a sendo discutido hoje, passou por esta casa. Foi aprovado pelos senhores vereadores, e foi mantido o veto pelo senhor prefeito. Chegou na casa, foi mantido novamente o veto pelos senhores moradores, pelos senhores vereadores. Então, portanto, eu vou dar... Mas tem uma palavra, vereador? Tem a parte, vereador Zé Dias. Tem a parte. Parabéns aí pelas suas explanações. Esse projeto de lei teve um parecer de ilegalidade e inconstitucionalidade. Foi a orientação que a consultoria jurídica da casa ofereceu. E o relator acompanhou, e eu, como da Comissão de Justiça e Redação, também acompanhei o parecer do relator pela não continuidade, pelo não prosseguimento do projeto. No entanto, eu me convenço hoje, depois de ouvir com atenção a explanação do prezado vereador Paulo Sérgio Martins, autor do projeto, vendo as ponderações também do vereador Tico e as ponderações do nobre vereador Zé Dias, eu me convenço da importância da aprovação desse projeto, até porque eu também, pessoalmente, estou convencido de que o número de radares na cidade, o número de multa, é extremamente abusivo. E a população paga demais por excessos de pouco risco, como, por exemplo, você parar em cima de uma faixa de pedestre porque não deu tempo de você atravessar o sinal amarelo, ou então você acelerar um pouco mais antes de abrir o sinal amarelo e ser pego com excesso de velocidade num cruzamento. Então, acho que é abusivo também. Me convenço de que devo votar favoravelmente ao projeto, porque me convenci de que isso é importante. Parabéns às suas ponderações, ao Tico e também ao vereador Paulo Sérgio Martins, autor do projeto. O meu voto será favorável ao projeto. Eu faço meus agradecimentos. Faço meus agradecimentos aí às palavras do vereador Pacheco, referente ao projeto de lei do nobre companheiro Paulo Sérgio Martins. E eu acho que é aí. Nós temos na casa, às vezes, vários projetos que pode passar, que ele é ilegal, tem legalidade, mas nós precisamos enviar a população que nos trouxeram aqui, como representante nessa casa, e fazer aquilo que realmente solicitam, que é os projetos para facilitar a própria população. Então, portanto, está aqui o projeto de lei de autoria desse vereador, passou por esta casa, falando o mesmo assunto que está sendo discutido hoje.
Ele foi mantido o veto e tudo bem, mas foi aprovado pelos vereadores, no qual eu agradeço a cada um dos senhores aqui presente. Então, portanto, está aí. Eu acho que é momento da prefeitura fazer uma avaliação de tudo que tem aí nesses cruzamentos, enfim, nas ruas e avenidas da cidade de Jundiaí, desses semáforos antigos, e procurar fazer o melhor. Vai ter os radares? Vai. Mas coloque equipamento também para ajudar, para ter uma forma da pessoa falar, pô, eu estou sendo prejudicado até por um motivo. Tem a parte, vereador. De novo, desculpem, é o que Vossa Excelência falou, não depende só, não é questão de tirar o radar, mas sim explicar que existe um radar ali, para que haja educação de trânsito e menos acidentes. Obrigado. Verdade. Eu agradeço, meus tempos estão encerrando, e eu quero aqui fazer o meu apoio, minhas considerações a Vossa Excelência pelo brilhante projeto que o senhor está apresentando aqui nesta casa. Meu voto será favorável, né? E com certeza, se acontecer como aconteceu com o projeto do vereador Zé Dias, aí não sei, precisa conversar com os demais companheiros para ver como fica. Senhor presidente, seus vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito obrigado, vereador Zé Dias. Com a palavra, vereador Marcelo Gastaldo. Essa dobradinha do senhor com o vereador Paulo Sérgio é uma soma importante aqui para essa casa. Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, projeto que trouxe a pauta ao vereador Paulo Sérgio não é novidade nessa casa. Já foi discutida inúmeras vezes a questão dos radares no nosso município. Eu até estava no aguardo que o próprio vereador adiasse o projeto, mas no decorrer da sua fala, ele até se sentiu, através dos próprios vereadores, incentivados a colocar nessa noite o projeto. Eu venho a público pedir para que o vereador, mais uma vez, mantenha o adiamento. É um projeto que, sem dúvida alguma, traz algum desconforto para a nossa cidade, né, em relação à questão de multas. O próprio vereador aqui já foi muito multado pelo jeito. Não esse vereador que vos fala, mas alguns que comentaram. Eu até ia fazer uma referência ao vereador Julião, que estava conosco no plenário até agora, e era um dos não defensores em relação aos semáforos, mas sim a questão de conscientização das pessoas que trafegam no nosso município. Acho que quando a gente fala de retirar semáforo, né, deixar, quando foi implantado esses, inclusive na nossa cidade, aí houve um acordo da multa não ser estendida após as 22 horas, só questão de velocidade, que muita gente acabou sendo pego de surpresa em função disso, mas são coisas, infelizmente, necessárias numa cidade. Foi bem dito aqui a questão do cinto, até que ela não foi... Esse das 22 aí, a única coisa, eu acho que está um absurdo mesmo a questão dos radares, mas esse depois das 22 é questão de velocidade, parece. Que não é da pessoa passar no vermelho, o problema é da pessoa passar 200 por hora. Alta velocidade. Perfeito. Então, a partir das 22, é só questão mesmo de sinal vermelho. E não podemos também defender, né, até foi dito aqui, quando o amarelo vem, a gente acelera. Na verdade, todo mundo sabe, como bons condutores, o amarelo é sinal de alerta, é para se diminuir e não acelerar para passar. Mas a gente sabe que, infelizmente, eu vou dizer isso, esse próprio vereador já fez isso e não vai deixar de fazer em algumas circunstâncias. Por isso que eu pediria ao vereador para que a gente amplie essa discussão, porque da maneira que nós estamos discutindo, sem dúvida alguma, virá o veto do Executivo. E aí, mais uma vez, nós vamos aqui discutir a questão do veto, como nós vamos conduzir isso. Tentar uma conversa antes do veto.
até mesmo não da implantação, talvez na íntegra do projeto do vereador em relação às sinalizações, mas aonde estão esses semáforos, de melhorar a visibilidade deles. Vereador Marcelo, só para Tem uma parte, vereador. Quem sabe adiar por 2 sessões e na próxima sessão chamar às 5 horas da tarde o secretário de transporte para conversar sobre isso, antes da sessão. Ou até mesmo um prazo mais dilatado para que possa que haja essa discussão. Eu até conversei com... Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio Martins. Com respeito ao Marcelo Gastaldo, Vossa Excelência, falei para o Marcelo, respeitaria se fosse adiado, porém eu não sou favorável porque eu já conversei na prefeitura e falaram que não poderiam fazer nada nesse sentido. Avisei o vereador Marcelo, então eu fico numa situação, eu prefiro não adiar, eu prefiro que seja votado, vai vir com veto, porque já foi conversado lá com outro secretário, com o Folgosi, eu não conversei ainda, mas eu vi que as diretorias já eram contra a retirada disso daí. Então eu quero manter minha posição aqui, não é um adiamento, porque ele não vai resolver nada. Entenderam a questão do vereador, não quer, ele quer pôr o projeto em votação, então... Uma parte, vereador, mas... Uma parte, vereador, mas... Uma parte, vereador Zé Adair. O problema não é... O que está em discussão aqui não é retirar os faróis, não é nada disso, não é retirar radar, não é isso. O que está em discussão é uma confusão que foi feita. Como que se coloca um radar medindo velocidade e um farol ao mesmo ponto? A pessoa está ali preocupada com o farol vermelho, aí ele não está sabendo que ali não tem sinalização, você não sabe que você vai ser multado se o farol estiver verde, você passar lá a 50 por hora, porque tem uma câmera de 40. Então é isso que está em discussão, e eu acho que tem que ser resolvido, e com urgência esse caso. Obrigado, vereador. Uma parte, vereador. Só 2 segundinhos, senhor. Tá bom. Vereador Zé Dias, na verdade, o projeto ele não discute semáforos em cruzamento. Não, mas ele fala também do radar que está junto radar, com... mas fala do fixos radar no nosso município e não de cruzamento, porque até porque ele altamente se identifica. Né? Uma parte. Tem uma parte, vereador Zé Dias. Eu quero aqui agradecer pelas palavras de Vossa Excelência, senhor vereador, mas veja bem, quando a gente se fala num carro leve passando num farol, quando ele vem o amarelo, que não dá tempo, o senhor imagina um ônibus carregado, né, com várias pessoas ali dentro, ou se não um caminhão de carga, como que ele fica? Ele passa, ou ele fica, ou ele pode cometer um acidente com aquelas pessoas que estão dentro daquele ônibus, que ele fica preocupado, se passar a multa vem, e se brecar pode estar atingindo de trás mesmo, aquela população, usuários de ônibus estão ali dentro. Então, é uma coisa que tem de se pensar muito para poder fazer algo que possa ajudar esse povo jundiaiense, senhor. Muito bem, senhor vereador. Tem a parte... só complementando o que Vossa Excelência falou, o que o Zé Adair falou tem razão. Porque tem semáforo, tem radar também, além do radar do semáforo, tem o radar paralelo. Tanto que eu vi 6 radares lá, entre aspas, e eram 4 radares do semáforo 2 para 2 pistas, mais 2 radares separados e mais 2 OCR, que é só leitura de placa. Tanto que eu parei para não é possível. Então tem a ver com o que o Zé Adair falou, porque está sendo um bis in idem, né? É capaz de virem 2 multas de uma vez só. Obrigado, vereador. E por esse motivo de tanta ainda discussão que esse projeto poderia trazer, vereador Paulo, e a gente poderia, como eu disse, talvez não aplicar na sua totalidade, mas uma discussão, até porque Vossa Excelência mesmo disse que não houve esse contato com o novo secretário, o Wilson Folgosi, que pudesse talvez fazer para que esses semáforos, esses radares, tenham maior visibilidade. E a questão que foi levantada em relação ao sinal amarelo, eu ainda defendo que a questão do sinal amarelo é sinal de alerta, você tem que reduzir. Se esse espaço de tempo do amarelo para o vermelho não está adequado, aí é uma outra conversa, presidente, que nós precisamos levantar essa questão e cobrar da secretaria para ver se isso acontece ou não. Mas a questão de multas, realmente nós sempre tivemos problemas, é fácil de vender até uma causa nesse sentido, porque ela é muito popular,
todo mundo fala da questão a Secretaria de Multas, né, a fábrica de multas. Eu acho que Jundiaí não merece isso. Jundiaí merece respeito ao usuário, ao morador, mas também precisa, por parte do Executivo, uma exigência maior em relação às empresas que são contratadas, para que respeite os usuários da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão, em votação. Pronto, foi lá o quê? Esse aí é o... Cadê? Então, aí. Pronto. Com 17 votos pela aprovação, 2 ausentes, está aprovado o projeto. Pedi ao vereador Paulo Sérgio Martins para assumir a Só uma questão de ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio Martins. Só agradecer aos vereadores e o entendimento do próprio Marcelo Gastaldo, Vossa Excelência, porque não pediu adiamento. Eu acho que não vai refletir em nada, eu acho que a gente tem que ir, e espero que com os 17 pessoas que votaram favoravelmente, nós possamos convencer a Prefeitura de readequar esse tipo de situação. Obrigado. Obrigado, Questão de vereador ordem. Paulo Sérgio. Questão de ordem, vereador Zé Adair. Quero agradecer aqui a presença do Serginho Vidros, que presta um grande trabalho aí na região leste, né? Principalmente na região aí, Ponte São João, Vila Nambi, Jardim Tamoio. Obrigado pela sua presença, Sérgio. Aí o Serginho Vidros concretou a academia? O filho dele também concretou a academia hoje. Quero agradecer o Nilson também pela ajuda, pelo grande trabalho que estão desenvolvendo na região. Eu estou informado, hein, vereador? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, eu quero registrar aqui na casa reclamações e reivindicações relevantes de munícipes que têm chegado ao nosso gabinete, depois que passam pelas unidades básicas de saúde, e essas pessoas reclamam sobre a falta de médicos em diversas especialidades, e igualmente que vários deles, além de profissionais da enfermagem e atendimento, não vêm recebendo e atendendo os munícipes com presteza e cumprimento nos horários. Desejo compartilhar a reclamação com os demais colegas. Não sei se também recebem as mesmas reclamações, mas é o caso de fazermos cumprir a lei ordinária do projeto de lei 8.041 de 2001, que hoje é a lei 5.755 de 4/3 de 2012 deste vereador Zé Dias, que determina a fixação em estabelecimento de saúde de cartaz com nomes e horários de médicos e demais profissionais nas UBS. Assim, os munícipes podem saber melhor sobre os referidos horários e todos se organizarem melhor em relação às consultas e visitas nas UBS. Senhor presidente, essas são minhas palavras. Próximo item da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Vou fazer um pedido de adiamento desse projeto dia 21/10, e eu pediria que pudesse fazer o esclarecimento do requerimento. Pois não, tem a palavra o vereador Marcelo Gastaldo. Em discussão, o adiamento. Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, projeto de minha autoria, no qual altera a lei 7.858 de 2012, que reformulou o zoneamento urbano e os critérios de uso e ocupação do solo para prever ciclofaixa nas vias que especifica. O motivo do pedido de adiamento, senhor presidente, é em função desse projeto. Ele está citando a extensão da Luiz Latorre, inclusive já foi implantada parte dela, para que eu possa, inclusive, ampliar a abrangência desse projeto. Ele tem um vício da inconstitucionalidade,
Então, para que eu possa também discutir, uma vez que, como vocês sabem, o plano diretor está em plena discussão no nosso município, para que eu tente fazer a inclusão desse projeto através do próprio plano diretor, que, segundo o executivo, ele virá em meados de outubro, novembro, para essa casa. Então, o motivo o meu pedido de adiamento para o dia 21 de outubro, para que possamos fazer essa discussão junto com a secretaria, para que o projeto não seja vetado futuramente e que haja uma discussão no sentido de incluir já no próprio plano diretor, que já está acontecendo nos municípios, para que possamos ter essa discussão antes da votação do projeto. Esse é o motivo do pedido de adiamento. Eu não poderia deixar, uma vez que está conosco, inclusive aqui no Salão Nobre, o vereador Julião, que iniciou esse projeto, esse PL que estou apresentando na noite de hoje. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o adiamento do PL 11271 do vereador Marcelo Gastaldo. Quanto deu aqui? Com 12 votos favoráveis pelo adiamento, 13 votos favoráveis pelo adiamento, 5 vereadores ausentes, essa presença que não vota, declaro adiado o projeto de lei do vereador Marcelo Gastaldo, número 11271. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Marcelo. Queria também agradecer, no início da sessão, a jovem Renata esteve aqui falando sobre o projeto. É um projeto interessante, mas não vamos deixar de discutir e tentá-lo implantar em nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor. Item número 5, projeto de lei 11323/2013, do vereador Dirley Gonçalves, que estabelece critérios de proteção dos profissionais da rede municipal de ensino nos casos de violência ou ameaça no âmbito educacional. É a sua palavra, senhor. Com a palavra, vereador Dirley, pastor Dirley. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente nesta Casa de Leis, venho eu aqui, senhor presidente, uma vez mais, uma luta inglória muitas vezes, mas também defendido por Vossa Excelência, tanto o brilhantismo nesta casa, e por outros colegas também. Na verdade, nós lutamos contra a falta de espaço, né? Nós lutamos, na verdade, contra o esvaziamento que se tenta fazer do Legislativo, especialmente na área municipal. E nós, mesmo assim, continuamos na batalha, apresentando aquilo que nós entendemos, assim como Vossa Excelência, os colegas aqui, aquilo que nós entendemos que é necessário para a população. Acabamos de votar um projeto de Vossa Excelência, também carimbado como inconstitucional, mas qualquer criança percebe a importância dele para o município e quanto mal tem feito às pessoas. Aliás, a gente sempre se pergunta a quem interessa, não é verdade? Para que algo escondido? Para que algo que se tem batalhado legislatura após a legislatura, mas ainda persiste no nosso meio, num tempo de transparência, um tempo em que já não cabe mais esse tipo de situação. Então, nós, conversando muito com professores, diretores, visitando escolas, vendo a necessidade de que essa classe tem tido, nós achamos por bem apresentar, e a casa recebeu, também nós damos o devido crédito, né, de tramitar esse projeto que estabelece critérios de proteção aos profissionais da área municipal de ensino, nos casos de violência ou ameaça
no âmbito educacional. Nós todos somos informados diariamente pela imprensa nacional, pela imprensa estadual e muitas vezes no próprio município, das dificuldades que enfrentam os professores hoje para dar aula. Nós imaginamos até que vai chegar logo um dia em que não haverão mais professores, né? As pessoas já não têm mais aquele prazer. Nos anos anteriores era uma honra ser professor, era uma alegria tirar alguém da escuridão, do analfabetismo, né? E se tornar, como se tornou para nós, um herói, o nosso professor, uma heroína, aquela que nos ajudou nos primeiros momentos da nossa vida e que a gente jamais esquece. Assim ainda, milhares de professores debatem-se Brasil afora, tentando dar aula, tentando ajudar, tentando cumprir um currículo e não conseguem, porque vem acontecendo essa inversão de valores tremenda na área da família, na área da educação, em várias áreas, infelizmente. Nós, então, pensando nisso, para que fique registrado, pelo menos, a nossa guerra, a nossa batalha, a nossa inconformidade com a situação, nós apresentamos esse projeto para que o poder público, o executivo, estabeleça critérios, tá? Uma das coisas mais malignas que eu acho, senhor presidente, é a gente esperar que o governo federal ou a Câmara Federal autorize a gente a defender a nossa casa. Autorize você a defender a sua casa, a defender o seu estabelecimento, né? E o poder público municipal, amarrado, engessado, não poder fazer nada. Assim estão os professores. Eles não são professores federais, eles não são professores nem diretores da União, eles são professores do dia a dia, no dia a dia do município, no dia a dia da municipalidade, enfrentam os dramas, as dificuldades constantemente, né? Foi se minando de tal forma que já não há quase condições de trabalho, né? Rapaz, pois não, desculpa interromper. Pois não, é um prazer ouvi-lo. Hoje é um assunto tão sério, porque o que se tem hoje de profissionais da área de educação afastados, com doenças profissionais do trabalho, professores até com problema de depressão, problema até psíquico. Então é um caso muito sério, porque é só você acompanhar de perto as escolas, que infelizmente hoje a maioria dos pais, até por questão de trabalho, não tem condição de acompanhar melhor os seus filhos na escola. Se você acompanhar uma sala de aula hoje, você sai dali pensando até que providência tomar, porque você não sabe, a situação está crítica, né? Alunos chegam a fechar a porta da classe e fazer guerra de carteira dentro da classe, né? Então, a situação está difícil. Embora a gente saiba que é um caso complicado. Só que hoje, se arrumar uma forma de investimento para melhorar essa situação, sairia mais barato do que pagar tantos profissionais que se está afastado hoje do trabalho. É só fazer um levantamento para ver a quantidade de profissionais afastados. Sem Portanto, dúvida. eu com certeza votarei favorável, mesmo que seja inconstitucional, mas nós temos que levar esse assunto para discussão. Sem dúvida, eu agradeço a parte brilhante de Vossa Excelência, que tem, sem dúvida alguma, trabalhado junto conosco e tem visto a nossa batalha, é um dos batalhadores junto conosco na Comissão de Educação. Aliás, vereador, nós não tivemos, na última semana, a oportunidade de conversar com Sua Excelência, o senhor prefeito, daquilo que nós iríamos reclamar, inclusive de Vossa Excelência ser impedido de entrar numa escola, que é uma coisa absurda, né? Faz parte desse elenco de absurdos que nós temos enfrentado, né? De esvaziamento, de falta de autoridade, não reconhecer a autoridade, né? Mas, voltando aqui ao projeto de lei em si, senhor presidente, nós temos enfrentado as dificuldades e visto
que os professores passam nesse sentido, além de serem mal remunerados, não terem um reconhecimento público, pelo trabalho que fazem muito mais em casa para preparar as aulas, com a família, com as dificuldades, criando filhos, na maioria das mulheres, e tendo dupla, tripla jornada, ainda não ter as condições na escola para desenvolver o seu trabalho. Tudo se iniciou, senhor presidente, dando força à criança, muitas vezes exagerada, ao adolescente. Ele pode tudo. Hoje ele bate no pai, bate na mãe. Hoje ele desrespeita o professor. Começaram apenas usando o celular na sala de aula, brincando. O professor, quando vai chamar a atenção, sofre ameaça, muitas vezes, dos próprios pais. E muitos, por causa disso, já não querem mais dar aula, já não querem. Ótimos professores se afastando da sala de aula por não encontrarem condições de desenvolverem o seu magistério, o seu trabalho. Antigamente, caro vereador, antigamente se usava uma tática também errada, de taxar os professores como é um sacerdócio, como se o sacerdote não come, como se o sacerdote não se alimenta, como se o sacerdote não tem direito a férias, não tem direito à segurança, Então, acho que a hora, é momento de reconhecimento. Pois não, uma parte, vereador. Pois não. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência, companheira de bancada, primeiro pelo trabalho que eu acompanho junto à Comissão de Educação, um trabalho excelente, e pelo alcance do projeto e qualidade do projeto. Então, tenho o apoio desse vereador, com certeza, e com certeza melhorará muito a questão do ensino em nosso município. Parabéns pelo projeto. Eu é que agradeço, é sempre importante ouvir os conselhos de Vossa Excelência, meu líder do Partido Verde. E, para encerrar, senhor presidente, aqui um pouquinho da estatística, Existe estudo já comprovando o quanto é preocupante a situação da educação no nosso país. E esse estudo apresentou graves problemas que merecem atenção. Professores vítimas de ameaça, violência, agressão verbal, física. 58% dos professores não se sentem mais seguros em relação às condições ambientais e psicológicas no seu contexto de trabalho. Quase 90%, senhor presidente, não se consideram amparados pela legislação educacional quando se vê vítimas de agressões praticadas por aluno. 89% dos professores gostariam de contar com leis municipais que os amparassem no que diz respeito a essa situação. Nós ainda não estamos falando daquelas pessoas, como disse muito bem o vereador que me aparteou, aquelas pessoas que se afastam por depressão, que já não suportam mais, tem o carro riscado, a casa ameaçada, por causa da nota, muitas vezes, que um filho rebelde não consegue tirar na escola. O professor é ameaçado de morte, ameaçado de retaliação em relação ao seu patrimônio, ao seu veículo, de forma que vai se afastando desta forma uma das classes mais dignas e mais importantes para quem deseja ver um país desenvolvido. Afastar o professor, afastar os mestres, que têm essa responsabilidade, é querer um país burro, um país que não tem condições de analisar coisa alguma. Infelizmente o caminho é muito duro, mas nós, dentro do que for possível, nesse limite tão pequeno aqui da Câmara Municipal, estaremos lutando para que os professores tenham essa condição. Pois não, professor. Em primeiro lugar, parabenizar por essa lei. Em segundo lugar, outro dia me perguntaram como é que eu votava, de que forma que eu votava. Eu acho que a gente tem que votar na ideia. Não interessa se ela é legal, constitucional ou ilegal, constitucional. A ideia é perfeita. Como delegado de polícia, o que nós recebemos de boletins de ocorrência de agressão de alunos para com professores, então a ideia é essa, no meu ponto de vista. Não somos uma Câmara técnica, então a ideia é excelente e teria o voto favorável. Eu espero que os vereadores também entendam dessa forma e votem favoravelmente para que possamos discutir esse assunto, senão nós vamos ficar limitados ao nome de rua, Obrigado, professor, e parabéns. Eu é que agradeço a parte de Vossa Excelência, é sempre
sempre nos ajuda, e a ideia é essa mesmo, né? A ideia a gente tromba constantemente com a ilegalidade, com a inconstitucionalidade, mas é importante declarar: professores ameaçados, professores injustiçados, professores que não têm condições de trabalhar, é constitucional ou é inconstitucional? Aonde está a constitucionalidade de professores que estão sofrendo, que estão se tratando de problemas mentais por não suportarem mais tanto marginalzinho, muitas vezes por aí, infelizmente, né? E que não se tem solução para esta causa. O que nós queremos não é afrontar a Constituição, não é afrontar as leis federais. O que nós queremos é que o município tenha a autoridade, tenha autonomia para cuidar de si. Se o governo não quiser fazer, se os outros das outras esferas não quiserem ou não tiverem condições de fazer, que nós possamos fazer algo pelo nosso município, possamos fazer algo dentro da legalidade, né, para proteger essa classe, essas pessoas abnegadas, que sofrem tanto e que ainda continuam querendo ensinar, continuam querendo ajudar crianças ainda. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. Eu peço a ajuda de vossas excelências, se entenderem se isso é importante para todos nós. Muito obrigado. Com a palavra o vereador José Dias. Senhores vereadores, público presente, projeto de lei 11.323, de autoria do nobre companheiro Dileir Gonçalves, estabelece critérios de proteção dos profissionais da rede municipal de ensino nos casos de violência ou ameaça no âmbito educacional. Eu quero aqui, senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que falar um pouco do projeto de lei do nobre companheiro, mesmo com ilegalidade. A gente sabe que foi discutido até pelo presidente desta casa, aqui nesse momento, que várias ideias, né, que nós colhemos lá fora, e com certeza aqui nós transformamos em projetos. E o trabalho dos professores, professoras e diretores, enfim, todo aquele que está envolvido hoje na área da educação, o trabalho difícil, estressante e até depressivo, que a gente vê, né? E até polêmico hoje, né? A educação em nosso país, nós sabemos que quando é a creche, a escola municipal, talvez de uma idade abaixo, né, ainda tem controle pelos profissionais, né, dos seus educadores. Agora, quando se passa na escola estadual, aí se tratando dos adolescentes, aí a coisa vai ficando um pouco pior. E a gente sabe que perde o controle, muitas vezes, desses adolescentes, pela ousadia de muitos e dos próprios alunos que hoje usam o celular, não está atento naquilo que o professor está dizendo, né? E muitas vezes apresentando graves problemas na sala de aula e cometendo, às vezes, até crime, como nós já ouvimos em reportagem pelo país, né? Nós temos isso daqui. Agora, a nossa cidade, como foi dito, ainda está bem controlada. E acho que professores ameaçados e ganhando salários não compatível com a dificuldade do ensino educacional nas escolas, com certeza só leva a um professor acabar desistindo dessa profissão tão bonita, que eu falo nesta tribuna, sempre falei, duas classes que eu defendo aqui, é a área da saúde e a área da educação. Se o país não tem uma boa educação, não tem uma boa saúde, o que será da população brasileira, né? Então, portanto, eu falo no projeto de lei do nobre companheiro Dileir Gonçalves, e eu vou votar favorável ao projeto. Se tiver legalidade, como está dito aí da legalidade, e vier o veto referente ao projeto do senhor prefeito, aí nós estudaremos aí a melhor forma de fazer para que nós possamos mostrar à população que nós estamos aqui defendendo o público. E aquele público que sempre nos deu a oportunidade de estar nessa casa defendendo a cada um dos senhores e senhoras. Então, portanto, vereador Dileir, eu parabenizo a Vossa Excelência pelo trabalho brilhante nesta área, né? E meu voto é favorável ao projeto de Vossa Excelência, sim.
Vou votar favorável porque é um trabalho no qual o senhor elaborou, junto com a sua equipe de trabalho, que chama atenção. E a atenção da nossa educação, que hoje realmente nosso país não está boa. Não está bem mesmo. Então, portanto, vou votar favorável para que esse projeto, mesmo sendo vetado, vai chamar a atenção das autoridades em nossa cidade e nosso país. Senhor presidente, seus vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Com a palavra o vereador Rafael Purgato. Chegou o professor. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanham aqui na plenário da Câmara, também pela nossa TV. É um assunto que não posso também deixar de dar a minha contribuição aqui na tribuna. Quero, desde o início, saudar o vereador Pastor Dirley pela iniciativa. Recentemente já tivemos a oportunidade de discutir um pouco sobre a saúde dos professores. Muito, talvez, dos problemas de saúde passam também por essas questões relacionadas aos problemas de violência que os professores e demais profissionais que trabalham nas escolas sofrem, né? O vereador Dirley... Tá um microfone legal, Alma. Complementando ainda os dados que o vereador Dirley apresentou aqui, nós temos no nosso sindicato dos professores da rede estadual uma página lá que chama Observatório da Violência. Ali, todas as notícias, todos os relatos que surgem na imprensa, que estão relacionados à violência nas escolas, eles são ali publicados, né? E um estudo recente da Data Popular aponta que 44% dos docentes das escolas do Estado de São Paulo, das escolas públicas do Estado de São Paulo, já sofreram algum tipo de violência, né? Isso vai desde mordidas, pontapés, insultos, danos ao patrimônio particular, né? Às vezes sabe qual que é o seu carro, então vai lá danificar o seu carro, ou algum outro bem seu, a sua casa, se morar próximo à escola, vai lá também provocar algum tipo de ameaça, depredar sua residência. Então, uma série de fatores que os professores e demais profissionais das escolas estão sujeitos. Então, é importantíssimo esse projeto, votarei favorável. Sabemos desse problema da legalidade, constitucionalidade, mas vou também manter o mesmo alinhamento que eu tive no projeto que tratamos da saúde dos professores, né? Vou votar favorável, né? Espero que isso possa sensibilizar a Secretaria de Educação do nosso município, a própria Secretaria de Recursos Humanos também, que é por onde os afastamentos dos profissionais, dos funcionários públicos passam. Como tem uma diretoria ali específica para cuidar de segurança e saúde do trabalhador, é importante que também fique atento a esse projeto. E aí, sim, vindo o veto, terei a minha posição de mantê-lo. Mas é importante que as nossas estruturas dentro da prefeitura, que são responsáveis por isso, possam se sensibilizar e apresentar um plano contra a violência escolar, né? Obviamente que, também como já citado por outros vereadores aqui, o contexto no qual os professores se inserem, ele contribui muito para que a carreira seja cada vez mais precarizada e prejudicada, né? Não poderia deixar de registrar um fato que ganhou a mídia recentemente por parte da Secretaria Estadual de Educação, que é o anúncio de 7% que eles estão aí divulgando, né? Acho que é bom a gente esclarecer, porque isso, na verdade, é uma reposição de perdas que foi votada lá em
2011, né? A verdade concreta e justa é que o governador de São Paulo, o senhor Geraldo Alckmin, não está dando nem R$1, nem 1%, nem 0,001% de reajustes para os professores nesse ano, né? Ele está cumprindo uma lei que foi aprovada em 2011, onde se previam reposição de perdas por conta de um projeto que o PSDB, em 1998, fez, um novo plano de carreira que simplesmente achatou e arrochou todo o salário dos professores da rede pública estadual. Para que ele pudesse, pelo menos, ser generoso a ponto de repor as nossas perdas de 98 até agora, ele teria que dar 17,9% de reajuste esse ano, para repor perda, sem nenhum real de ganho real mesmo. Então, é importante esse registro, já que nós estamos discutindo a situação dos professores, porque às vezes o que se vende na imprensa, o que se passa para o grande público é que a situação financeira e de reconhecimento dos professores ela está melhorando de forma substancial, quando na verdade nós continuamos precarizados, continuamos desvalorizados, obviamente por uma política de governo que se instalou no estado de São Paulo já há um bom tempo. Então, terá meu voto favorável. Quero aqui também aproveitar e registrar a presença de uma colega aqui, professora Sandra Aliagali, aposentou recentemente, né, e já retornou também a nossa rede estadual, mas sabe que esse problema da violência nas escolas é grande, inclusive já sofreu também danos ao patrimônio pessoal, então é importante a gente registrar isso aqui na nossa casa. Obrigado a todos. Permite uma parte. Uma parte, vereador Doga. Parabenizo a Vossa Excelência, porque o professorado está totalmente abandonado no setor do Estado. Em salário está uma coisa horrorosa. E o que eu fico mais olha, atrasado, eu nem acredito no que eu vejo. Abrir concurso para professor com inicial de R$900, a mesma coisa para a Polícia Militar e assim por diante. Olha, é o fim da picada, como diz. E outra, é um governo que não reajusta os aposentados e pensionistas, diferente de alguns outros aí que, pelo menos, aposentados e pensionistas são reconhecidos. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Doca. Parabéns pelo projeto. Ainda em discussão, projeto de lei do pastor Dirley, em votação. Semana que vem é o Nilton. 7 horas. Com 13 votos favoráveis, 5 vereadores ausentes e esta presidência que não vota, declaro aprovado o projeto de lei do vereador pastor Dirley, parabenizando primeiramente pela ideia que foi aqui lançada, pelas palavras dos demais vereadores. Estava aqui pensando, pastor, a Câmara tem que ser uma caixa de eco, porque às vezes o prefeito não enxerga, então a gente tem que, fazendo ecoar lá de uma forma um pouquinho mais forte, que realmente se abra o olho e se preste atenção em algumas coisas que eventualmente são ilegais, né? Entre aspas, para que realmente possa vir de cima para baixo. Parabéns, viu, pastor? Obrigado, senhor presidente, pela ordem. Questão de ordem, para mim mesmo. Agradecer, senhor presidente, a acessibilidade de Vossa Excelência e de todos os colegas, especialmente, né, do professor Rafael, que sente na pele, a professora aqui presente. Vossa Excelência deu um dado, né, que não poderia ser melhor para ilustrar o que nós estamos discutindo, de alguém no plenário que já enfrenta esse tipo de situação. Então é hora do município poder fazer alguma coisa. É hora, né, de que alguém designe, já que não vem de cima para baixo, que nós tenhamos, né, condições de amparar essas pessoas que estão cuidando do que nós temos de mais precioso, que são as crianças e o futuro do nosso país. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Agora o próximo item em discussão. Questão de ordem.
Questão de ordem, adiamento verbal, né? Se eu não me engano. Queria apresentar o requerimento verbal de adiamento do projeto para 11/11/2014. Queria falar no tribunal. Por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, apesar do meu projeto ser legal e constitucional, eu subo essa tribuna para pedir o adiamento, porque pesquisando a respeito do projeto que institui a campanha permanente ciclista legal, eu fui pesquisar aqui na cidade quantos óbitos ocorreu no espaço de 4 anos, 2012, 2011, 2010, 2009. E, para minha surpresa, em Jundiaí, acidentes fatais envolvendo ciclistas, vereador Paulo Sérgio, nós tivemos 28 óbitos. Então, eu vou estar procurando as associações, os ciclistas de Jundiaí, vou estar me reunindo com eles e vou estar apresentando esse projeto que visa essa segurança para os ciclistas das vias urbanas, uma vez que os ciclistas que fazem trilhas, eles já usam capacete, todo equipamento de segurança. Porém, os ciclistas urbanos não usam capacete, não usam cotoveleira e também não há, da parte dos motoristas de automóveis, ônibus, veículos automotores, não há uma educação. Eles não respeitam esses ciclistas. Então, esse vereador está adiando. Eu vou tentar entrar em contato com todos os ciclistas de Jundiaí, se tem associações, se tem ONG, para poder apresentar esse projeto que é legal, constitucional, e ter a força dessas pessoas aqui na tribuna para nos ajudar. Por isso que eu peço aos vereadores para votar o adiamento desse projeto. Ainda em discussão, requerimento de adiamento do projeto do vereador Roberto Conde. Em votação. Vereador Gerson Sartori. Com 12 votos favoráveis, 6 vereadores ausentes, as presentes que não votam, declaro adiado o presente projeto de lei do pastor Roberto Conde. E, a pedido do senhor presidente, suspender a sessão por 10 minutos para uma discussão interna aqui.